a nossa saudação aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais aqui da nossa paróquia. Você que aqui está presente nesta noite, nesse espaço celebrativo, na casa de Deus, na certeza de que Deus fala ao coração de todos nós, desde o momento em que nós nos preparávamos, saindo de nossas casas, para participar desse momento de ação de graças a Deus. É bem verdade que Deus tem nos falado de diversas formas, em tantos e tantos momentos de nossas vidas. Ele tem nos falado não só quando estamos congregados, mas Ele também nos fala no dia a dia. Ele nos fala no nosso trabalho, nosso convívio com as pessoas. Deus também tem um carinho especial pelas famílias, e como Deus tem procurado se revelar nas nossas famílias. Evidentemente que a gente precisa abrir a cada dia o nosso coração, o nosso espírito, para acolhermos o Deus que vem ao nosso encontro, para acolhermos as propostas de Deus, em diversos momentos de nossa caminhada. O dia a dia, muitas vezes, com tantos afazeres, as preocupações do dia a dia, a gente sabe que as pessoas são muito ocupadas e não tem limite, não é? A ocupação parece que não tem limite. A cada dia sempre aparecem coisas novas, novos compromissos, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai acabar se esgotando. A gente vai acabar, como muitas pessoas, até não tem mais um tempo para Deus, não tem mais tempo para rezar, não tem mais tempo para pensar no próximo, nem tempo mesmo para fazer o bem, não tem mais tempo para se dedicar às coisas de Deus. Então eu puxo esse pequeno pensamento exatamente para nos ajudar nessa nossa caminhada, a gente poder, é claro, a gente não vai abrir mão dos compromissos do dia a dia, mas dentro de tantos compromissos é preciso a gente saber que tem aquele compromisso sagrado, o compromisso com Deus, o compromisso com a oração, o compromisso com o próximo, o compromisso com a nossa família, não é? Que é um espaço importante para que a gente também possa encontrar Deus. Nós encontramos a palavra de Deus, as revelações de Deus, não só quando a gente está na igreja. A gente encontra um Deus que nos ama e que se revela a cada dia, de um modo bem particular, na nossa própria casa, na nossa família. Mas repito, é preciso abrir espaço para Deus, é preciso dar oportunidade para que Deus continue agindo. Meus irmãos e irmãs, estamos iniciando o mês de outubro, que é um mês dedicado às missões. A gente teve uma longa reflexão no mês passado sobre as Sagradas Escrituras, momento oportuno para a gente conhecer mais o projeto de Deus, a gente conhecer mais a palavra de Deus. Ninguém conhece Deus se não, esse conhecimento não passa pela sua palavra. E aí a igreja nos chamou a atenção bastante durante o mês de setembro. Agora é o mês de outubro, o mês dedicado às missões. Mês de outubro, o 1º de outubro, tivemos a memória de Santa Teresinha, que é a padroeira das missões. Teremos São Francisco, será celebrado amanhã a festa de São Francisco. Em diversos lugares do mundo, a igreja amanhã vai ter essa oportunidade de poder oferecer mais uma vez a palavra de Deus para tantas pessoas, muitas pessoas que irão participar das celebrações de São Francisco, tanto de uma forma presencial como também virtual, através dos meios sociais, devido à pandemia. É o mês de Nossa Senhora Aparecida, por isso aqui nós já temos presbitério, a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, exatamente para lembrar que ela é a grande missionária do Pai. Ela que trouxe Jesus Cristo para nós, não é? Deus preparou a vida de Maria, Ele enviou o seu Filho, Maria acolheu o pedido de Deus e por isso ela, na sua simplicidade, mas ao mesmo tempo nessa grandiosidade de oferecer à humanidade a graça de Deus. Então é um mês rico de espiritualidade, é um mês cheio de tantas oportunidades
para que todos nós, como cristãos, a gente possa ter a alegria de caminhar neste mundo na certeza de que nós estamos dando os passos certos. São tantos homens e mulheres, santos e santas, que nos inspiram a vivermos essa ligação constante com Deus, nos inspiram a caminharmos pelos caminhos do Senhor, na certeza de que vale a pena a cada dia a gente poder receber a palavra de Deus e que esta palavra vai nos fortalecendo para caminharmos segundo a vontade de Deus. Diante de tantas vontades, o cristão é convidado a cada dia a seguir, a fazer a vontade de Deus, a estar sempre em sintonia com Deus, e por isso Deus pede de nós essa abertura de coração. As leituras que nós escutamos, primeira leitura tirada do livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, não é? Você já tem escutado tantas e tantas vezes, não só nas pregações aqui na igreja, não é? Nos meios sociais, nas TVs, mas também pela dedicação em estudar a palavra de Deus. O livro do Gênesis conta a origem de todas as coisas, não é? Como está narrado a origem de cada coisa, como Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, Ele foi criando cada coisa, foi criando as coisas, foi ordenando o mundo, colocando tudo em ordem. E dentre as coisas criadas, Ele também criou o ser humano, criou o homem, criou a mulher, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Quer dizer, a gente é a imagem e semelhança de Deus, à medida que a gente vai procurando fazer com que esta nossa própria vida, ela se torne um eco das coisas de Deus, se tornem sinais visíveis da presença de Deus neste mundo. Por isso que nós somos chamados cristãos. O cristão é aquele que segue, aquela que segue os passos de Jesus Cristo. É aquele que foi configurado a Jesus Cristo pelo batismo para exercer a mesma missão, aquilo que Jesus fez quando passou por este mundo. E Jesus, Ele só fez o bem, nenhuma vez Ele fez o mal. E por que é que nós, às vezes, fazemos o mal? Exatamente por causa da nossa desobediência, por causa do pecado, por causa das tentações, que quando vêm as pessoas procurando fazer o bem, aí vem também a tentação, exatamente para que diante daquele bom propósito, a pessoa caia naquela tentação de fazer o mal. Mas essa realidade do mal, ela é pertinente a uma realidade limitada, a realidade do ser humano. Mas nem por isso a gente deve comungar com isso e deixar que o mal tome conta de nossas vidas. É preciso sabermos que somos cristãos, que estamos neste mundo para fazer o bem, e se nós queremos honrar com este nome de ser cristão, é preciso batalharmos todos os dias para que o bem seja muito mais forte do que o mal, para que a graça de Deus continue vencendo as trevas, para que o amor continue sendo um amor que mostre cada vez mais esse grande sinal de doação, assim como Jesus Cristo veio ao mundo e se doou pela humanidade. Portanto, esta primeira leitura, o autor sagrado começa dizendo: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Aí faz um relato de como Deus foi criando cada coisa, não é? Criando os animais, criando as aves do céu, e Ele trouxe tudo isso a Adão para que ele desse um nome às coisas criadas. E Adão deu um nome a cada uma das coisas criadas. E aí, diante daquela realidade, ele, não encontrando ali algo que o completasse, ele sentiu a necessidade de uma companheira, sentiu a necessidade desta comunhão com alguém que pudesse também partilhar a vida, partilhar as alegrias, mas também partilhar as tristezas. Você já imaginou você sozinho no mundo? Olhasse assim para todos os lados,
para o mundo, por mais bela que fossem as coisas criadas por Deus, mas você sozinho no mundo, seria horrível nessa realidade. E Adão expressa muito bem nesta primeira leitura essa situação pela qual ele estava passando, né? Então Deus, vendo aquela realidade de Adão, né, sentindo a necessidade de outro ser humano, ele tirou da costela de Adão, tirou uma costela de Adão, e ali ele formou a mulher. Formou uma mulher, encheu de carne novamente aquele espaço que havia sido tirado. Nos faz pensar, não é, por que Deus tirou, não é, uma costela para formar a mulher, para formar uma companheira para Adão? Por que ele não tirou de outra parte do corpo? Por que ele não tirou dos pés, não tirou da cabeça? Exatamente aqui mostrando esta igualdade, não é, entre os seres humanos. Infelizmente ainda existe muito uma cultura machista, né? De que acha que o homem é superior, não é? Que acha que o homem é mais importante, que o homem merece ganhar mais, que o homem trabalha mais. Isso é horrível, né? O texto das Sagradas Escrituras já mostra como Deus, na sua generosidade, na sua bondade, Ele quer que o ser humano caminhe, formando essa unidade, sem que haja esta luta de gênero, sem que haja esse preconceito do homem achar que é mais importante diante das mulheres, diante dessa realidade de um ser tão frágil, mas ao mesmo tempo necessário para que a vida possa se desenvolver. Então Deus cria a mulher, tirando uma costela de Adão, para que esta pudesse ser uma companheira, pudesse caminhar lado a lado, pudesse ajudar, não é, o homem a caminhar por este mundo, inclusive seguindo cada vez mais esta temência a Deus, esta orientação de que Deus é aquele que nos criou e que Ele quer que a gente caminhe segundo a sua vontade. O Senhor Deus, portanto, faz com que homem e mulher sejam testemunhas da unidade. É preciso que todo mundo seja casado, né, para ser feliz? Claro que não, né? Esse contexto está referindo exatamente, ultrapassa não só essa questão matrimonial, mas aqui é sobretudo a unidade, a questão da unidade, a questão da parceria, a questão de saber caminhar lado a lado. Acima de tudo, a questão da gente poder achar que nós não somos autossuficientes, mas que a gente precisa de alguém, exatamente para nos ajudar. Não necessariamente que seja casados, né? Repito, porque tem muitas pessoas felizes sozinhos, mas não conseguem viver isolados. A pessoa não consegue viver isolada. Ela precisa também dos outros, precisa desta comunhão, precisa estar consciente de que não dá para ser uma ilha neste mundo. Partindo para o contexto do Evangelho, os fariseus colocam Jesus numa situação ligada à temática do matrimônio, numa situação espinhosa para a época, uma vez que, né, me parece que existia muitas separações, muitos divórcios, e eles queriam justificar aquela realidade, queriam justificar aquela situação. Eles dizem para Jesus: é permitido o homem divorciar-se da sua esposa? E Jesus dizia: e o que foi que falou Moisés? Eles disseram: olha, os fariseus, Moisés permitiu dar uma certidão de divórcio. E Jesus diz: mas nem sempre foi assim. Eles queriam justificar o divórcio, a separação, às vezes por coisas banais, como às vezes acontece no mundo de hoje. E existem tantas separações por coisas pequenas. A pessoa perde todo um projeto, não é, que talvez tenha sido construído há muito tempo, não é, enquanto namoravam, enquanto conversavam, e aí uma gotinha só no momento de uma situação ali difícil, a pessoa desfazer todo aquele projeto, não é? Chega a casar,
pede as bênçãos de Deus, procuram a igreja, e porque por causa de uma pequena coisinha você desfazer todo um projeto de salvação, um projeto de Deus? Por que que muitos casais se separam? Por que que existem muitas contendas dentro da vida matrimonial? Não é? São seres humanos com as suas limitações, cada um com seu jeito de ser, mas tem algo muito maior do que isso. Não é? O projeto de Deus está ali. Deus que chamou, que abençoou, não é? E quer que aquela família seja de fato feliz, possa caminhar feliz, possa caminhar contente. O próprio texto de hoje, né, Jesus dá a resposta, por causa da dureza do coração das pessoas, por causa da dureza do coração dos fariseus. Nós poderíamos dizer também por causa da dureza do coração de muita gente nos tempos em que nós vivemos. Por isso acontecem aquilo que não deveria acontecer, as separações. E a igreja muitas vezes ela é taxada de injusta nas suas leis, não é? Porque a igreja não aceita o divórcio. Uma vez feito o casamento realizado é para sempre. Ah, padre, mas tem umas situações que realmente não tem como a gente continuar. É bem verdade, não é? Acontece mesmo dessa forma. Mas é depois de um longo discernimento. Não é por causa de uma contenda ou outra que você vai desfazer todo um projeto de Deus. Mas mesmo que haja a separação de corpos, a igreja diz, permanece o vínculo matrimonial. Quer dizer, não é a igreja que diz, ou melhor dizendo, é o próprio Jesus. Porque ele disse assim, o que Deus uniu, o homem não separe. E a igreja não vai poder desfazer o que Deus fez, ela não vai poder dizer, não, Deus abençoou, agora Deus tira novamente essa bênção só por causa das contendas, porque não deu certo. Seria realmente inadmissível uma realidade desta forma, não é? Porque o que Deus uniu é para sempre. A bênção que Deus dá a cada um de nós, aos casais, o sacramento do matrimônio é para sempre. É como a ordenação, né? A ordenação é para sempre. O batismo é para sempre. Não tem como a gente dizer, eu recebi o batismo, agora eu não quero mais ser batizado. Não tem como, né? É um sacramento indelével, ou seja, não se apaga. É para sempre. E assim a vida matrimonial. Portanto, meus irmãos e irmãs, que a gente possa viver a cada dia nessa certeza de que a nossa família ela precisa ser cuidada, precisa ser zelada, precisa ser a cada dia alimentada com os bons propósitos, com a palavra de Deus, com a oração, para que Deus permaneça em nossas famílias, em nossa casa, assim como eu me referia no começo, né? No nosso trabalho. É preciso a gente dar essa abertura para as coisas de Deus, para que Ele continue permanecendo no nosso meio, né? Para que Ele continue cada vez mais habitando em nossas vidas. Por isso, diante desta realidade, da gente poder viver a unidade, viver essa vida familiar, viver cada vez mais respeitando os sacramentos, esses sinais de Deus, a graça de Deus que foi derramada sobre nós. A segunda leitura nos coloca o seguinte, de que nós podemos nos chamarmos de irmãos. Jesus Cristo dizendo que podemos nos chamarmos de irmãos, exatamente porque quando nós, configurados a Ele pelo batismo, a gente também carrega na nossa pele sinais da divindade. Assim como Jesus Cristo, nós carregamos esses sinais da divindade. Carregamos esses sinais da divindade para fazermos o bem. Por isso somos todos irmãos. A gente precisa assumir, tomar posse dessa realidade e assumirmos com a nossa própria vida de que nós nascemos para fazer o bem. Não nascemos para ficarmos sós neste mundo, não somos ilhas, não queremos ficar isolados, mas pelo contrário, a gente precisa partilhar a vida, partilhar as experiências, estarmos cada vez mais conscientes de que esta nossa comunhão, esta comunhão entre os irmãos, nos elevam também à comunhão com Deus.
Que Maria Santíssima nos abençoe, nos guarde, nos conduza a cada dia ao encontro com seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.